Fala galera da FJU, hoje, domingo, 18 de junho, vamos a mais uma meditação do livro O Pão Nosso para 365 Dias, do Bispo Macedo. Aqui nesse livro nós temos ensinamentos gloriosos, valiosíssimos. Você também pode adquirir o seu livro através do site arcacenter.com.br ou então em uma igreja universal mais próxima de você. O tema da nossa meditação de hoje é Segredo da Ausência de Medos. Está escrito no livro de Juízes, capítulo 6 e versículo 16, da seguinte maneira: Tornou-lhe o Senhor, Deus disse, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Aqui é Deus falando com Gideão. E agora o Espírito Santo vai usar o Bispo Macedo para falar com todos nós, quando ele diz assim: o rico tem medo de ficar pobre, e o pobre de não ter como sustentar a família. Os oprimidos têm medo do escuro, de alturas, de elevador, de não vencer etapas escolares. Os saudáveis têm medo de ficar doente, e os doentes, medo de morrer. Solteiros têm medo da solidão. Os religiosos têm medo de ir para o inferno. Traíras têm medo de serem descobertos. Malfeitores têm medo de serem presos. Você vê que o medo é um sentimento que atinge a todos os seres humanos. Gideão, mesmo sendo um homem muito forte, ele se enxergava fraco, pequeno, por conta de um medo que ele carregava. Ele chegou a dizer que era o menor de todo o Israel. O medo faz o forte se enxergar fraco. O medo faz o problema crescer diante da pessoa. Lembra de Pedro? O medo fez Pedro afundar. Muita gente está afundando por conta do medo. Aí o bispo fala mais assim: de alguma forma, o medo está presente na vida de todos, uns mais, outros menos, mas todos carregam tal sentimento. Até mesmo os mais próximos de Deus tinham seus medos. Abraão teve medo de ser morto por causa de sua mulher. Com Isaac não foi diferente. Jacó fugiu com medo de seu irmão Esaú. Moisés fugiu do Egito com medo de Faraó. Gideão temeu destruir o altar de seu pai durante o dia. Davi teve coragem para enfrentar Golias, mas fugiu de seu filho Absalão. O grande profeta Elias temeu as ameaças de Jezabel e fugiu para o deserto. Todos estes eram homens de fé, heróis da fé, mas em algum momento da vida deles, eles foram dominados pelo medo. Quando é que isso acontece? Quando é que nós somos dominados pelo medo? Quando deixamos de confiar na palavra. Quando esquecemos a promessa de Deus. Aí o bispo segue falando assim: em toda a história da humanidade, o único que não teve medo foi o Senhor Jesus. Enfrentou opositores e a morte sem esboçar qualquer receio. Por quê? Porque estava cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito de Deus significa estar vazio de medo. Como é possível estar cheio do Espírito de Deus? Quando a mente é 100% ocupada com os pensamentos de Deus, sua palavra. Aí está a razão da ordem. Enchei-vos do Espírito, que está escrito em Efésios 5,18. Como é que eu me encho do Espírito de Deus? Quando eu trago os pensamentos divinos para a minha mente. Quando eu ocupo os meus pensamentos com a palavra de Deus. Aí o bispo segue dizendo assim: cheio do Espírito significa ausência de toda e qualquer influência deste mundo, inclusive de seus medos, ameaças e terrores. Quer vencer o medo? Quer vencer os pavores desta vida? Se encha do Espírito de Deus. Como a própria Bíblia orienta, pense nas coisas lá do alto. Quando o pensamento de Deus fizer parte dos seus pensamentos, você vai ser uma pessoa muito forte. E o bispo encerra ensinando assim: ocupe sua mente com os pensamentos de Deus. Esta foi mais uma meditação, ensinamentos valiosos que você pode ter adquirindo o livro O Pão Nosso para 365 Dias, do Bispo Macedo. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Estamos juntos e misturados.